Vamos hoje discutir um pouquinho sobre como anda o antissemitismo no mundo. O antissemitismo, na verdade, está se tornando cada vez mais prevalente e lugar comum. Os psicólogos em Washington, D.C., escutem essa, se recusam a receber pacientes judeus que estiveram em Israel. Grupos judaicos são banidos de associações e conferências porque eles rotularam os membros desses grupos judaicos de supremacistas brancos privilegiados. É mole. Passeatas no mundo inteiro contra Israel e judeus são diárias. Ataques físicos sem provocação, pichação de lojas, escritórios, convites de trabalhos e apresentações canceladas, discriminação pura e simples andando solta, exatamente como na Alemanha em 1938. Mas a Alemanha era um país só, agora nós estamos vendo o mundo inteiro nessa onda. Ou o mundo esqueceu no que isso deu, né, na Alemanha, ou está alucinado de um ódio gratuito. Nessa semana na Holanda, o ministro das Relações Exteriores, Casper Veldkamp, junto com outros 5 ministros e 4 secretários de Estado, resignaram de suas posições no governo porque não conseguiram fazer passar sanções contra Israel pelo que está acontecendo em Gaza. Pergunto, ele foi para Gaza para ver o que está acontecendo? Não. Ele só engole a falsa propaganda, fake news, e vai com ela até o fim para agradar, quem sabe, o eleitorado muçulmano. Outra pérola que saiu essa semana, o Centro Brandeis e os médicos contra o antissemitismo denunciaram uma nova terapia, surgiu uma nova terapia. Ela chama terapia descolonizadora. Que vejam só, identifica o sionismo como a causa raiz, a causa principal de todas as doenças mentais. Algumas das postagens da criadora dessa terapia vomitam pérolas como libertação da saúde mental é a libertação da Palestina. Outra diz, sua saúde mental é diretamente impactada pelo genocídio na Palestina. Uma figura mascarada com a cafia declara, o colonialismo é a raiz de nossas doenças psicológicas. Um diagrama sobre a mente colonizada coloca o sionismo ao lado da cultura do estupro e das tendências genocidas. Agora, se o sionismo está sendo tratado como um transtorno mental, como nós, judeus, podemos esperar um tratamento justo? Embora essa terapia descolonizadora fale extensivamente sobre povos indígenas e traumas entre gerações, os judeus não fazem parte dessa discussão. Os judeus não existem como povo indígena em lugar nenhum. E seu trauma, por terem sofrido perseguições, conversões forçadas, expulsões e morte, geração após geração, não merece qualquer alusão. Essa ignorância e hostilidade, a promoção de falsos estereótipos que apontam somente os judeus como opressores, deturpam a história judaica e a nossa identidade como judeus. E o mundo está comprando e estocando essa hostilidade. Como disse Melanie Phillips, a verdade se tornou um princípio da direita. E se você é visto como sendo de direita, então você está do lado do mal automaticamente. É uma divisão maniqueísta, preta e branca, entre ideologias e aqueles que não compartilham delas. Ideologias que não permitem nenhuma discordância, porque na cabeça dessas pessoas, elas representam e promovem o bem, a irmandade do homem, o progresso, a razão, a educação.
E de repente, quando as vítimas, que eles acham que são as vítimas, se tornam os selvagens que chacinam, decapitam, queimam, mutilam, tomam reféns, e os opressores de repente viram as vítimas, a retórica se desmonta. E eles precisam encontrar uma saída para reconstruí-la. É assim que todos esses atos repugnantes ganharam um nome limpo, novo, honrável, de que hoje eles chamam tudo isso de resistência. E a resistência deve ser, ou pode ser exercida por todos os meios. Em outras palavras, mais uma maneira de dar carta branca ao pior que a humanidade já gerou. Tudo começa com aqueles que dizem, bem, Israel foi criada como compensação para os judeus pelo Holocausto. Os judeus receberam um pedaço de terra que, na verdade, pertenciam a outras pessoas no Oriente Médio, onde se estabeleceram e agora há uma batalha por esse pedaço de terra. Essa é a narrativa que ouvimos sem parar, que é uma narrativa das mais ignorantes que existem. Que os judeus vieram da Europa sem qualquer conexão com essa terra e tomaram. E eles tomaram essa terra dos árabes indígenas que viviam em paz na Palestina. Só que o oposto, exatamente o oposto é a verdade. Os judeus são o único povo para quem a terra de Israel foi o seu reino nacional. Centenas e centenas de anos antes do islamismo ser inventado por Maomé e milênios antes da invasão árabe. Os judeus foram a nação original. Eles eram uma nação porque eram um povo, em uma área específica de terra que governavam de acordo com as leis que receberam e que defendiam. Durante centenas de anos vivemos sob vários reis e o reino foi dividido entre Judá e Israel. Israel foi destruída e por isso hoje somos todos judeus. Fomos conquistados pelos babilônios, pelos assírios, pelos gregos e romanos. Os romanos nos exilaram boa parte da população para a Europa, mas não toda. Não toda a população foi exilada. Sempre existiram comunidades judaicas aqui há 3.000 anos. A prova está nos historiadores que registraram os massacres de judeus pelos bizantinos, pelos muçulmanos, pelos cruzados e por qualquer grupo que passasse pela Terra Santa numa santa missão, massacravam os judeus. E até o tratamento discriminatório do Império Otomano, que ficou aqui mais de 400 anos. Todos esses historiadores estariam mentindo por 2.000 anos, que não havia judeus aqui? Sobre as comunidades judaicas nesse pequeno pedaço de terra não existiam? Dom Pedro II, nos finais do século XIX, registrou que em Jerusalém só existia uma pequena comunidade cristã e a maioria eram judeus que moravam em Jerusalém, em Tibérias, em Safed. E aí chegamos no fim da Primeira Guerra Mundial, quando esse pedaço de terra foi dado à Grã-Bretanha para criar um lar nacional judaico aqui na Palestina inteira, que compreendia não só Israel de hoje, junto com a Judéia, Samária e Gaza, mas compreendia a Jordânia também. Mas os árabes não podiam aceitar judeus tendo seu próprio Estado. Uau! Afinal, de acordo com o Islão, os judeus e cristãos são segunda classe, são dhimis. Eles têm que render tributo aos muçulmanos, que podem fazer deles o que querem. Eles têm que pagar jazia somente para poderem viver. Impensável dar um Estado a judeus. Aí as matanças de judeus começaram em 1921, não existiu o Estado de Israel, não existia ocupação. Em 29, em 35, em 36,
em 48 com a Guerra da Independência, quando Israel foi invadida por cinco exércitos. E depois disso, ataques terroristas sem fins, né, que nós conhecemos, onde centenas de milhares, não digo centenas de milhares, mas milhares de judeus morreram, muitos deles sobreviventes do Holocausto. E não é porque a Jordânia e o Egito dominaram a Judéia, Samaria e Gaza por 19 anos, entre 48 e 67, que dá legitimidade ou legalidade aos árabes de estabelecerem um Estado nesses lugares. Esses lugares, a Judéia, que tem o nosso nome, a Samaria e Gaza, são o berço da nossa civilização. O que os pró-palestinos não explicam é por que eles se restringem à Palestina do rio ao mar. Já pensaram nisso, se a Palestina histórica compreendia também a Jordânia? Por que eles não reivindicam também a Jordânia para os palestinos? A resposta é simples, porque simplesmente não há interesse, já que a Jordânia é um país árabe. Violência entre árabes não traz condenação do mundo, não traz ibope. É o que vimos quando a Síria matou milhares de palestinos nos campos de refugiados que ficavam lá, notadamente em Yarmouk, em 2013, arrasando o campo em 2015. Alguém ouviu falar nisso? Muito pouca gente. E os coitados em Darfur, no Sudão, que continuam a ser perseguidos, realmente esses daí mortos de fome, mas só, e assassinados, né? Mortos de fome, assassinados, estuprados, enfim, aquele festival todo. Mas só em janeiro deste ano, a ONU resolveu dizer que havia um genocídio em Darfur, depois de quase 1 milhão de pessoas terem morrido. E a guerra no Iêmen, que até agora custou a vida de 227 mil pessoas por causa da guerra e da fome. A hipocrisia da ONU aí se sobressaiu em todas as cores, porque ela decidiu suspender toda a ajuda humanitária para o Iêmen, porque era muito perigoso para o seu pessoal. Agora, em Gaza, de acordo com o Hamas, morreram 67 mil pessoas. Mas eles não especificam quantos combatentes, quantos velhos, quantos doentes. 67 mil, uma fração do que os outros conflitos geraram. Mas nesse conflito de Gaza, desde o seu primeiro dia, Israel é genocida. Está cometendo genocídio e deve ser banida da comunidade internacional. Enquanto a esquerda, gente, e o resto dos idiotas utilitários continuarem a usar a venda da falsidade, estarem com os olhos fechados a qualquer verdade, não haverá paz. Nenhum desses grupos pró-palestinos menciona o 7 de outubro, ou os reféns que hoje estão 687 dias no cativeiro. O Trump mesmo falou ontem que é bem possível que ele acha que não sejam mais 20 que estejam vivos, mas bem menos. Vamos esperar que não. Esses pró-palestinos lembram apenas o Holocausto, que essa terra foi dada aos judeus indevidamente, injustamente, um presente injusto que os judeus receberam por causa do Holocausto. Não é isso. Hoje temos o Estado de Israel. E para o bem ou para o mal, estamos em casa. Não foi por causa do Holocausto que recebemos Israel. Essa é a terra prometida a nós por Deus, milhares de anos atrás, antes dela ter sido declarada a Terra Santa. E pelo fato que não tínhamos Israel, que o Holocausto ocorreu. O nunca mais é agora. E do rio ao mar, só Israel irá brilhar. E prometemos que desta vez será para sempre.